Queridos irmãos e irmãs, eu estou com um probleminha aqui, mas a gente vai tentando nos colocar diante de nosso bom Deus. Nossa Senhora, ela vai ensinando aqui, o momento em que Jesus procurava sempre o monte, desde criança. E esse procurar o monte de Jesus vai nos levando a mostrar a humanidade de Jesus, que Jesus 100% ele vai procurando Deus, 100% humano. Na sua humanidade ele vai procurando Deus. E ele vai procurando Deus em uma solidão. Essa solidão e esse silêncio vai mostrando para nós como nós devemos buscar a Deus. Será que nós conseguimos imitar a Cristo Jesus? Será que nós conseguimos também procurar a Deus subir ao monte? Esse subir ao monte nos leva a nós mesmos, no mais profundo de nós mesmos, a buscar, a silenciar os barulhos do nosso coração, os barulhos do medo, os barulhos do pecado, os barulhos do egoísmo, do ódio, os barulhos do vício. Tem tantos barulhos que vai nos tirando de conversar com Deus, de buscar a Deus, de orar com Deus. Então a gente não consegue nos parar diante de Deus verdadeiramente e buscar a Ele em plenitude. Porque buscar a Deus em plenitude é estar no monte, é estar em nosso coração, é trazer Deus em nosso coração e nos silenciar, fazer esse elo com Deus, para que assim a gente possa viver na plenitude da verdade. Então, Nossa Senhora ela vai mostrando que nós precisamos ser assim uma cópia de Jesus, como se fosse uma cópia de Jesus, ser imitadores dele. Mas eu vou mais além. Nós deveremos deitar e deixar ser pisado por Jesus, deixar ser sapateado, ser assim esmagado por Jesus. Que Jesus sapateie em nós, deixe as suas pegadas em nós, para que nós possamos ser as pegadas de Jesus, que leva a conversão, que leva a ter o coração de Deus, que leva a orar um pelos outros, que leva a ser manso e humilde de coração, que nos leva a ter um espírito pobre, mas rico pela graça que recebemos de nosso Deus. Que a nossa mente seja esvaziada e seja colocada aos desejos e os desígnios de salvação de Deus, para que a gente possa refletir a mensagem, ficar em nossa mente, para que a gente possa colocar em ação o Evangelho, para que essa pegada de Cristo possa trazer para nós a verdadeira gratidão a Deus, a verdadeira caridade, a caridade divina, que vai se revelando em nós, rebelando e revelando em nós, porque nós possamos ser uma pessoa rebelde a nós mesmos, para poder viver a palavra de Cristo. E quando a gente vai aí
mostrando tudo isso, que Nossa Senhora nos dá a esse entender, a buscar esse Monte Santo que é Jesus Cristo, a viver neste Monte Santo, a viver com Ele, a buscar a Ele, mas é dessa forma tão grandiosa, na nossa verdade, na misericórdia de Deus, é se jogar, é deixar que o próprio Cristo pise em nós, para que a gente possa ser as pegadas que leva à salvação, as pegadas que leva à conversão, as pegadas que leva ao amor, as pegadas que leva à caridade, à plenitude da fé, as pegadas que nos transforma em filhos e filhas de Deus. Assim, Nossa Senhora ela vai dizendo que é cada um de nós, eu, você que nos assiste até o final, você que se coloca aí como soldado de Nossa Senhora, que se inscreve, você mesmo está sendo aí também esse caminhar com Jesus, se entregar para que as pessoas olhem em você e vejam o caminhar de Jesus, sabendo que Jesus caminhou em ti, que você é os passos de Cristo na vida dele, na vida dela, que as pessoas possam te olhar e sentir que Cristo caminhou em ti. É assim que é viver o Evangelho que Nossa Senhora pede. É assim que está nessa montanha santa. Tornar-nos verdadeiramente manso, humilde de coração. Ter a capacidade de amar, ser capaz de amar, sem distinção, um amor incondicional, para que assim possa receber a quem amamos, a quem oramos, receber bálsamos de graça, chuva de graça, e restaurar as necessidades das pessoas. É assim que a gente vamos vivendo com Maria Santíssima, e ela vai nos mostrando a ser essas pegadas de Cristo, do seu Filho Jesus. O Catecismo da Igreja Católica vai nos mostrar o respeito à verdade, o direito à comunicação. O direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com o preceito do Evangelho, do amor fraterno. Este requer mais situações concretas que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade. Aquele que a pode, aquele que a pede. A caridade é a respeito, a verdade deve ditar as respostas, e tudo predito da informação ou da comunicação. O bem é a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido ou para se usar uma linguagem discreta. O dever de evitar o escândalo impõe muitas vezes uma estrita discrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Então, a Igreja Católica, aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2488, vai nos mostrar esse seguinte: sendo, como Maria nos mostrou,
pegada de Cristo Jesus, temos também que ser esse verdadeiro condutor do Evangelho. Porque aqui vai dizer que a comunicação da verdade, que é o próprio Evangelho, ela não é incondicional, ela é condicional, ela é condicionada no próprio Evangelho. Ela está no Evangelho, ela não está em nós. Então, por isso que essa verdade não é nossa, é de Cristo. Por isso que ser pegada é de Cristo, a pegada é de Cristo. Saber que Cristo pisou em nós, Cristo caminhou em nós. E aí nós vamos viver num amor fraterno. E nesse amor fraterno requer que quando uma pessoa ela não consegue ouvir a verdade, porque a verdade vai estar escandalizando a pessoa, então você a trata com mais carinho, você a trata com fraternidade. Então você vai levando a pessoa a ela mesma a auto se corrigir. Não é necessariamente pregar o Evangelho, pregar sempre a palavra de Deus, mas é da nossa ação, fazer ação, buscar essa ação, como Jesus buscava na sua humanidade, buscava a Deus, a viver na graça e a viver nesse momento desse silêncio, né, a Ele. Então assim a gente vive aqui, a igreja nos ensina a ter essa conduta da comunicação, de comunicar, né? E ter nessa comunicação, né, a gente precisa, né, ter o bem e a segurança do outro, para que o outro não se desagarre cada vez mais. Se ele já está desagarrado, se a gente vai falar bruscamente, ele vai se desagarrar cada vez mais. Quando a pessoa está no abismo, a gente não chega para ele e fala: olha, bem que eu te avisei, é por isso que você está aí e tal. A gente não vai dando um sermão enquanto a pessoa se escorrega e cai. Não, a gente tem que chegar já: opa, peraí, deixa eu te ajudar, vem cá, toma a minha mão, segura a minha mão e puxa a pessoa, tira a pessoa do abismo, acolhe a pessoa nos seus braços, dá o seu ombro para que ela chore. E aí você vai dialogando com a pessoa, vai mostrando que Cristo caminhou em ti, que você é passos de Cristo, é o caminho que Cristo quer que segue. E aí então as pessoas vão se vendo a verdade no próprio sentido da sua ação. É assim que o Catecismo da Igreja vem nos ensinando. A gente não pode obrigar a pessoa a ouvir a verdade, a passar sermãos, mas a gente tem que acolher com carinho, com amor fraterno. Isso é ser passos de Cristo. E no Evangelho, é a continuação do Evangelho de ontem. Vai estar em Mateus 14, do 22 até o 36. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 4 vigílias da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. E um fantasma, disseram eles. Soltaram gritos de terror, mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo.
Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, mande-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: Venha. Pedro saiu da barca e caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salve-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegando a Genezaré, as pessoas do lugar o reconheceram e imediatamente anunciaram por todos os arredores. Apresentaram-lhes então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de suas vestes. E todos aqueles que nele tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então o Evangelho vai nos mostrando aí esse caminhar. Jesus, ainda 100% humano, busca a sua humanidade para ensinar, para estar sozinho com Deus, para estar na sua intimidade. E Jesus está ali não só para nos ensinar, porque nós não somos capazes de buscar a Deus nem momentos alegres, nem momentos tranquilos da nossa vida. Aqueles que se alimentaram, estavam saciados, já saciou a sua fome, volta feliz para as casas e às vezes esquece de fazer esse agradecimento a Deus. Então Jesus está ali agradecendo ao Pai por aqueles que estavam voltando para casa, que estavam saciados, para aqueles que estavam felizes, para aqueles que foram até mesmo curados. Nós, na nossa saúde plena, quando nós não temos problema algum, a gente não faz isso. Deus faz por nós, Nossa Senhora faz por nós. Ora sempre por nós e agradece e louva ao Pai na nossa alegria. Nós só buscamos a Deus na hora angustiada da nossa vida. E assim Ele vai mostrando esse momento que precisamos ter, que precisamos buscar. E assim a gente vai aprendendo com a humanidade de Cristo. Por isso que precisamos ser a pegada de Cristo. Por isso que temos que deixar Cristo pisar em nós, para que a gente possa agradecer na nossa saúde, na nossa alegria, nas nossas angústias, nas nossas tristezas a Cristo Jesus. Para que a gente possa saber agradecer, saber conversar com o Pai, saber procurar o nosso interior, o nosso íntimo e calar e silenciar esses barulhos que nos torna aí cada vez mais longe de Deus. E quando a gente se torna em silêncio os nossos corações, os nossos barulhos, a gente se aproxima de Deus. E quando Ele vai ao encontro da barca, a gente vê que Ele está em alto mar, está assim em tripulação. E essa tripulação, ela vai assim trazendo ventos fortes, como uma grande dificuldade. E nessa dificuldade há até medo. Houve medo da presença de Jesus. Então, às vezes, a gente, no nosso medo, nas nossas angústias dos dias de hoje, às vezes a gente pede para Deus, quer ver de Deus uma grandeza muito grande, né?
quer ver um acontecimento que nos prova a presença de Deus. Assim como Pedro pediu, se és tu mesmo, permita-me que eu vou até a ti caminhando também sobre as águas. Olha a grandeza que Pedro quis. É assim que às vezes a gente quer. Mas Deus quer mostrar para nós que é só a sua presença basta. Quando Pedro vai até ele, quando o vento sopra com mais força, Pedro afunda. A gente não tem a fé suficiente para só deixar que Jesus entre na nossa barca, que é a nossa vida. Quando Jesus entra na nossa barca, silencia. Só a presença dele já acalma o nosso ser, já nos acalma, já tudo se transforma. Então, para que a gente quer grandeza? Para que a gente quer milagres grandiosos, curas grandiosas, se só a presença de Deus basta? Se só a presença de Deus nos dá alívio da dor, nos enxuga as nossas lágrimas, nos transforma as nossas tristezas em alegria e nos leva a ser humildes, pequenos, gratos a Deus. Nos leva realmente diante da dor até Deus. Então, só a presença dele na nossa vida, gente. Então, por isso que nós precisamos de ser só a pegada dele em nós, para que a gente possa ser um caminho que leva à luz, o caminho que leva a Cristo, um caminho que leva à salvação, um caminho que leva à alegria, a novos horizontes, à conversão, ao amor, ao perdão. Por isso que nós devemos ser sim essas pegadas. Porque quando a gente estiver com uma pessoa, que essa pessoa possa perceber a presença de Cristo em nós, porque Cristo caminhou em nós. Cristo precisa caminhar em nós para que o outro possa sentir a presença dele. E por isso que você chegou até aqui, seja também esse soldado de Nossa Senhora. Também seja pisoteado por Jesus Cristo, para que outros possam ver em você que Cristo caminhou em ti, que Cristo está em ti, porque Cristo caminha sobre ti. Louvado sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Consagrando agora ao mundo e às famílias a Nossa Senhora. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo. Com Cristo seremos testemunha da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Oração da Medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É o mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste,
pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Estamos todos reunidos e permaneceremos sempre unidos com a vossa Mãe Maria Santíssima, que rogai por nós para que recebemos de Deus a misericórdia, a graça, e seja derramada em cada família, em cada um de nós, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro.